Padre Alex. Nós já estávamos sentindo a sua falta. Estávamos ou não? Obrigado pela acolhida. E é uma alegria estar aqui com vocês. Por 2 anos tive dificuldades, ano passado, este ano também, dificuldades de estar aqui com vocês, mas o tempo que deu, os dias que sobraram das atividades todas que tive, pude estar aqui. É uma alegria poder estar aqui e também alimentar a fé com vocês, né? 36 quilos menos, né? Teologia do corpo tem menos teologia agora, né? 36 quilos menos de teologia aqui. Eu gostaria de, antes de iniciarmos, de pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós. Vamos ficar em pé um instantinho? Pegamos nossas mãos para o alto e peçamos ao Senhor o seu discernimento, o seu Santo Espírito sobre nós. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que enviastes vosso Filho Jesus ao mundo para ser fonte de bênção, graça e salvação. Derramai o vosso Espírito Santo sobre nós, sobre este lugar, sobre nossos corações. Derramai o vosso Santo Espírito sobre os nossos ouvidos, sobre nossa mente, para que possamos aprofundar mais, Senhor, sobre o mistério do corpo, do nosso corpo, daquilo que quisestes revelar por meio da nossa carne, do nosso ser, Senhor. Os vossos filhos, Senhor, enche os corações desses vossos fiéis, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós a força do Teu poder, Senhor, Teu Santo Espírito sobre nossos corpos, sobre a nossa vida, Senhor, para que possamos anunciar a Tua palavra conforme a Tua vontade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe nesta nossa formação. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, meus amigos, nós temos 1h e pouquinho, talvez até 1h30 para conversarmos nesta tarde, nesse momento de formação sobre teologia do corpo. Quero desde o início já deixar claro, né? Eu não vou fazer uma pregação aqui, né? Há uma diferença entre pregação e formação. A pregação termina com nós todos ficando em pé, em um momento de oração, de cura ou de efusão, e enfim, ela se encerra assim. Eu não vou encerrar desse jeito. Eu vou encerrar perguntando: vocês querem saber mais? Quais são as dúvidas que vocês têm? Hoje nós estamos aqui nesta tarde para aprofundar, para alimentar a nossa mente, para cair no coração. Certo? Essa é a minha intenção com vocês. Então nós vamos ter realmente uma formação, aprender um pouco mais sobre teologia do corpo. E nós vamos aprender juntos. Padre Alex não está aqui como professor para ensinar,
mas para conversarmos sobre aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos. Eu talvez tenha estudado um pouquinho mais, mas talvez tenha alguém aí no nosso meio que saiba até bem mais do que eu, e as experiências que cada um tem, e a nossa vida, juntos vamos nos enriquecer. Portanto, a qualquer momento, você pode levantar a sua mão e fazer uma pergunta, tá bom? Pode fazer uma intervenção, pode não concordar comigo, tá bem? Podemos juntos ir conversando sobre este tema. Teologia do corpo é o tema do que nós vamos tratar aqui hoje. Quem nunca ouviu falar disto, levanta a mão. Teologia do... Não tenha vergonha, pode levantar a mão. Teologia do corpo. Levanta alto, não tem vergonha de quem está do lado, não sabe nada. Eu também, há 3 anos atrás, não sabia nada disso. Então temos algumas pessoas que ainda não ouviram. Quem já participou de formação sobre isso? Levanta a mão. Tem bastante gente que já teve alguma formação. Quem estava no nosso fórum, lá em Londrina, Fórum de Teologia do Corpo? Então temos alguns aqui que estavam lá e já tiveram também as aulas e esse aprofundamento. Quem levantou a mão se lascou, porque depois vai ter que ajudar o padre aqui a falar também, ajudar os outros também nesta formação. Por favor, intervenham e ajudem nesta formação, ok? Primeiro, né? Bom, só dizendo rapidinho como nós vamos trabalhar, né? Primeiro, um contexto, o que é a teologia do corpo, como é que ela nasce, de onde é que vem isso, quem é que é o autor dela, quem é que falou dela, né? Depois, alguns aspectos importantes sobre a teologia do corpo que brotam dessa reflexão da história da teologia do corpo. Terceiro, entramos na parte bíblica, aí na catequese propriamente, nas catequeses propriamente ditas do Papa João Paulo II, né, divididas em 3 momentos, ou 3 passagens bíblicas, 3 falas de Jesus sobre a sexualidade humana. E por último, nós vamos abrir para perguntas, algumas dúvidas, perguntas que vocês tenham. Por favor, perguntem, não tenham vergonha. Temos muita vergonha de falar da sexualidade, muita vergonha de nos expormos. Claro que dá vergonha, né? São as coisas íntimas do nosso coração. Mas se você tem alguma dúvida, depois a gente vai fazer grupinhos, assim, e a gente pode levantar e fazer pergunta. O que eu faço com a minha sexualidade? O que eu faço com esse corpo que Deus me deu? Ok? Tranquilo? Primeiro, o que é a teologia do corpo? Alguém poderia me ajudar? Quem que gostaria de ajudar? Ou melhor, conversa rapidinho com quem está do teu lado aí. Rapidinho, depois a gente vai falando o que a gente sabe. Tá bom? Estou design esse tererê aqui. Eu estou de olho nesse tererê aí. Se tiver um golinho aí pro padre, já... Geladinho. Geladinho. Quando o povo está conversando aí, eu vou tomar. Ah, sim, é bom. É bom. Nesse sol, né? Pronto? Prontinho? Quem quer colaborar? Quem gostaria de partilhar? Fique em pé, rapidinho, dá um berro aí. Diga o que você sabe. O que vocês conversaram aí? Coragem. Ele quer falar? Coragem, gente. Fica em pé, dá um berro aí. Quer o microfone? Missionários com vergonha de falar? Por favor. Por favor, né?
eu vou falar aquilo que estudei, que expliquei para ela aqui. Bom, a teologia do corpo, o Papa João Paulo II escreveu para quebrar aquele paradigma que a igreja e a renovação carismática há um certo tempo atrás, e alguns ainda têm, de interpretar aquilo que Paulo escreveu de uma forma totalmente errônea, de que o meu espírito é forte, mas a carne é fraca, e que a carne me leva a pecar, né? Muitos dizem, o meu espírito é forte, mas o meu corpo me leva a pecar, eu não posso ver aquela mulher que eu já desejo e tal, e não é isso. João Paulo II, ele vem nos ensinar que esse corpo também nos levará para o céu, que esse corpo, de uma forma bem interpretada, de uma forma bem vivida, que é o mesmo corpo que vai ressurgir ali no dia do julgamento final, que esse corpo vai se tornar um corpo glorioso, assim como aconteceu com o próprio Jesus. Esse corpo é o que vai para o céu. Então João Paulo II, ele vem nos ensinar que esse corpo também vai nos levar para o céu, se assim nós vivermos e entendermos que o nosso corpo pode fazer isso por nós. É mais ou menos isso, o padre vai complementar. Muito bem. Mais um. Obrigado. Mais alguém quer falar? Viu, gente? Olha, coragem, viu? Vocês sabem. Vai lá. Bom, eu não entendo muito da teologia do corpo. O que a gente estava partilhando aqui é que quando a gente ouve esse termo teologia associado a alguma coisa, geralmente não é uma coisa boa. Por exemplo, teologia da libertação e teologia da prosperidade. Teologia da libertação é quando o pobre e a ação social tomam um lugar de Deus. Então ele se torna o foco da existência. E teologia da prosperidade é quando uma vida boa, uma vida financeira toma também o lugar de Deus. Toda a tua existência é voltada para ter uma vida de prosperidade. Eu fiquei pensando, e teologia do corpo? Aonde que entraria? Por que usaria esse termo, esses dois termos dessa maneira? E daí acabou o tempo. A gente só chegou até aí. Isso, tomara que a gente desfaça então esse medo da teologia, né? Porque não é assim que precisa ter medo, não é? Teologia é um discurso sobre Deus, é uma maneira de falar as coisas de Deus, de tentar explicar as coisas de Deus. E aí a gente tem várias teologias, né? Mas é uma teologia também, é um discurso de Deus e sobre a nossa realidade, uma maneira de explicar a nossa realidade. Mais alguém? É isso? Mais alguém quer falar? Então vamos lá. Daqui a pouco vocês vão falar mais. Tá? Então veja só, alguns aspectos já apareceram aqui. Primeiro, a palavra teologia, compreendendo bem o que ela é. Teologia realmente é um estudo, é uma reflexão, é uma maneira de entender, de olhar para a palavra de Deus, de entender e de compreender o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos falar. A teologia, não só a teologia do corpo, mas toda a teologia é aquilo que brota, aquilo que a gente pode dizer a partir da palavra de Deus, a partir da tradição da igreja. Teologia do corpo. O que Deus nos fala, o que Deus nos ensina a partir do nosso corpo, a partir de quem nós somos, da nossa carne. Teologia do corpo, portanto, é o discurso que Deus nos faz, ou o que Deus nos ensina, o que Deus nos revela, a partir da nossa corporalidade, a partir do nosso ser físico, carnal. Tá? E aí o nosso irmão lá no fundo já nos ajudou, dizendo que quem cria a teologia do corpo é São João Paulo II. Não é que ele inventou isso agora. Isso já está na Sagrada Escritura, já está na tradição da igreja. Ele faz um compilado disso e faz diversas catequeses. São diversas catequeses que ele faz, desde o ano 1979 até 1984. Veja quantos anos. Toda quarta-feira, os papas fazem, desde longa tradição, às quartas-feiras, uma pequena catequese. É assim. Se você for em Roma, né, quando você for em Roma, pela Deus você vai lá um dia, né, vai na quarta-feira, na Praça de São Pedro, todo mundo pode entrar e ver o Papa, ele vai fazer uma catequese de 15 minutos sobre diversos temas. E os papas vão escolhendo temas e vão trabalhando. Né, vão trabalhando esses temas. O Papa
Francisco estava trabalhando esses tempos atrás as virtudes, depois ele entrou na missão da igreja, depois ele estava trabalhando o creio. Então eles vão entrando em diversos temas. E o Papa João Paulo II, por muitos anos, de 78, 79, até 1984, são 5 anos, toda quarta-feira, com raras exceções, trabalhando sobre o corpo humano, a corporalidade humana, de modo especial a sexualidade humana. 5 anos. Se um Papa, ainda mais com o peso de São João Paulo II, trabalhou por 5 anos, este tema há de ser importante. Há de ser algo bastante importante para nós e bem urgente para o nosso tempo. Por que urgente para o nosso? Faz tanto tempo, 1984, nem era nascido. Mas é o nosso tempo, os nossos tempos modernos que nós estamos vivendo. Se ele trabalhou por 5 anos, isto é porque é um tema urgente. Urgente. Por que é urgente? A vivência da sexualidade está bem no mundo de hoje? Nós não nos sentimos bem. Não nos sentimos bem. Se eu for perguntar aí fora também, para uma pessoa que não é da igreja, como é que está a vivência da sexualidade? Descambou tudo. As pessoas não se sentem muito bem com a maneira como a sexualidade está sendo vivida. Não se sentem muito bem. Nós temos um problema. E para esse problema são muitas as possibilidades de resposta. Nem sempre essas respostas a esse problema são satisfatórias, satisfazem o coração humano. Satisfazem o coração humano. Para entender esse tempo que nós vivemos, é importante voltar para trás um pouquinho. Protestantismo, conhecem? Conhecem, né? Martinho Lutero, conhecem? Conhecem, né? Martinho Lutero, voltamos a 500 anos atrás, mas é importante para compreendermos. Martinho Lutero começa a reforma protestante pautando, colocando uma marca bem importante na história da igreja. Ele diz, Martinho Lutero diz, só a graça, não as obras. Certo? Lembram disso das aulas de história, das nossas catequeses. Só a graça, não as obras. Só a fé, também não as obras. Não, nada do nosso conhecimento, né? A fé. Só a escritura, não a tradição. Vejam só como essa revolução que Martinho Lutero cria transforma em verdade apenas coisas espirituais que estão longe, a graça, a fé, a escritura, e deixa em segundo plano as coisas que são corporais e físicas, as nossas obras, a nossa participação, né? A igreja com a sua tradição e com os seus problemas. Martinho Lutero vai deixando de lado estas coisas que são as nossas coisas do dia a dia. A revolução, a reforma protestante divide, isso já não é de agora, também já vinha de muito tempo, mas marca uma divisão complicada para a nossa fé. Complicada para a nossa fé. Porque o ser humano se torna só pecador, eu sou pecador, sou uma desgraça. Mas me encontrei com Deus, meu Salvador, não preciso fazer mais nada. Professo o nome de Jesus e sou salvo. Não é assim que os protestantes falam? Basta professar o nome de Jesus, sou salvo, pronto. Não é porque eu sou uma porcaria. Tudo que eu faço é uma porcaria, não serve para nada. Então o ser humano, o seu corpo, a sua vida, a sua história, as suas coisas são deixadas sempre de lado, sempre em segundo plano. Isso tem consequências para a reflexão da fé. E isto, pasmem, respinga dentro da nossa igreja. Não pensemos que a nossa igreja é isolada, né? Vive assim isolada. Ela recebe influências também do mundo protestante. E esta influência, alguns séculos depois, 2 séculos depois da reforma protestante, se transformou em uma heresia que depois foi condenada pela igreja, mas que se infiltrou dentro da igreja, e o nome dela é jansenismo. Quem tem caneta, anote, estude isso em casa. Jansenismo. Estudem o jansenismo. Não se compreende a igreja de hoje se não se entende o jansenismo. Quem foi Jansen e o que é o jansenismo? Bom, é um padre, né? Coitado de nós, né? Meu Deus. Jansenismo, com J. Aí com S. Senismo. Certo? Jansenismo, com J e depois com S. Bom, ele é um sacerdote que é bastante influenciado pelo protestantismo. E tem a tendência
a tendência a deixar de lado, do mesmo jeito que o protestantismo, as coisas do corpo, as coisas físicas, né? Condenando tudo, tudo é ruim. O jansenismo foi se infiltrando na igreja e aparecendo certas práticas religiosas de condenação do corpo. Não pensando no século XVIII, XIX, o povo... Gente, uma vez, Jesus no litoral aqui foi parar numa página tradicionalista, e não vou dizer o nome, né? Não vou dizer o nome, porque as meninas estavam com blusinha assim, como vocês estão aí, né? Na missa. Né? Foi parar numa página tradicionalista. Nos chamaram de hereges, uma página tradicionalista, porque as meninas estavam com esta blusinha, né? E não era aqui, era ali, numa tenda com um sol de rachar de 40 graus. Né? Só que lá na página na internet eles não sabiam disso. Vejam só, vejam essa postura, prestem atenção nessa postura. O que essa manguinha de fora aqui está fazendo de mal? Nada. É claro que existe um limite para o pudor. Nada. Então esta tendência de tem que esconder todo o corpo, tem que guardar tudo, não pode falar, tem que entrar na igreja e ficar quietinho. Já viram isso, né? Aí dos carismáticos, né? Coitados. Né? Tem que ficar quietinho. Não pode bater uma palma. Não pode fazer um barulhinho. Porque o corpo tem que ficar quieto para que as coisas espirituais se revelem. Para que as coisas espirituais aconteçam. Isto foi uma tendência que se infiltrou na igreja. Ali pelo século 1700 e pouco, 1800 e pouco, foi entrando. A santidade ficou relegada àqueles que não faziam uso do seu corpo para a sexualidade, ou seja, os padres, os religiosos, as religiosas. João Paulo II é que foi canonizar casados, agora, no século XX. Porque casado jamais poderia ser santo. Por quê? Porque tinha relação sexual, porque fazia uso do corpo. Esse jeito de viver a sexualidade negando o corpo, negando as coisas da carne, foi se infiltrando e a gente escuta esse discurso até hoje na igreja. Não escuta? Não escuta? Escutamos até hoje. E aquela imagem de catolicismo, lembram da dona Doroteia daquela novela? É Kenga, né? Aquela coisa assim, daquele católico, aquela católica com saiona, com coque na cabeça, toda coberta até aqui, né? Aquela coisa, essa imagem de um catolicismo assim, né? Que condena tudo, que é amargo. Esta postura amarga que condena o corpo foi condenada pela igreja como heresia. O jansenismo trouxe males terríveis. Por exemplo, o escrúpulo exagerado. A pessoa que pensa que tudo que ela está fazendo é pecado, que ela é a pior pessoa do mundo e que ela tem que confessar a cada 5 minutos. E não consegue ter paz com Deus. Não consegue entender que pecado grave é contra os 10 mandamentos, é matéria grave, plena consciência e plena liberdade. Para cometer um pecado grave é uma coisa muito difícil. Né? E as pessoas com aquele escrúpulo não têm liberdade para chegar perto de Deus. A comunhão, muitas pessoas não comungavam por causa disso. Porque sou pecador, tudo que eu faço não presta, eu sou uma porcaria. Não posso comungar. Havia pessoas, a igreja teve que criar isso já antes disso, antes do jansenismo mesmo, porque essas posturas foram e voltaram na história da igreja. Teve que criar os mandamentos da igreja dizendo para comungar ao menos uma vez no ano. Se está dizendo que é para comungar ao menos uma vez no ano, é porque havia pessoas que não comungavam nunca. De medo da comunhão, de medo da Eucaristia, porque eu não presto, porque eu não valho nada. Essa postura que negava de fato a sexualidade vai chegando. Minha avó, quando se casou, ela contava para nós. Eu sou de uma família assim que fala muito abertamente sobre as questões de sexualidade, graças a Deus, né? E sem perversão, nada, assim, muito abertamente. E minha avó contou como foi a noite de núpcias dela. Porque não se falava de sexo em casa. Antigamente, no tempo da minha avó, 1940 e pouco, não se falava de sexo em casa. E ela se casou com 19 anos. Foi para a noite de núpcias. E meu avô, ela não viajou em lua de mel, né? Eles fizeram a casinha no fundo, foram lá para a noite de núpcias na casinha deles, né? Primeira noite, o vô todo animado, né? Enfim, né? Chegou o grande dia, né? E foi ter relação com minha avó. Deitaram na cama. Meu avô começou com as carícias e tudo mais, e de repente a minha avó achou que ele estava pondo uma faca nela.
né? E não que estava tendo a penetração, que era uma faca. Minha avó enfiou a mão na cara dele. Enfiou a mão na cara dele, jogou ele para fora da cama, se enrolou na toalha e correu para a casa da minha avó, para minha bisavó, que estava na frente, dizendo que ele estava querendo matar ela. Tragédia, né? Acabou com a noite de núpcias, né? Enrolada na toalha, chorando, né? Aí o meu avô foi atrás e explicou um pouco a coisa. Aí, nesta hora, minha avó pediu licença, minha bisavó pediu licença ao meu avô e explicou para minha avó o que acontecia na noite de núpcias. Daí eu não sei se foi essa noite de núpcias ou foi no dia seguinte, daí ela já não contou mais. Mas enfim, vejam com 19 anos o que aconteceu. Não era incomum a casais, até bem pouco tempo atrás, da mulher não permitir o marido ver o corpo da mulher. Então eles tinham relação com um lençol por cima. Não era muito incomum isso. Você vai conversar com pessoas bem mais antigas, elas vão dizer desse tipo de prática, de vivência, de negação da sexualidade, dizer que o sexo é uma coisa ruim. Esta postura é cristã? Por outro lado, o que aconteceu no século XX? Esse tipo de vivência da sexualidade chega até os anos 60. Nos anos 60, inventa-se, porque a sexualidade sempre tinha o risco da gravidez. Então, dentro do casamento, sempre toda essa questão, né? Era mais fácil ser vivido aí pelo medo de uma gravidez inesperada. Com a invenção da pílula, nos anos 60, acontece a revolução sexual. E o que no século XX, o que vai acontecer? De uma sexualidade extremamente regrada, escondida, podada, né, massacrada, que nós tínhamos, nós passamos para a vivência desregrada da sexualidade. Do nada pode, nós passamos para isso que nós vemos agora. Tudo pode. O ano passado vocês escutaram aquela música do Lepo Lepo, né? Presta atenção na letra dessa música. Se ela está comigo, não é porque eu sou bom, sou legal, é por causa do meu Lepo Lepo. Coitado desse cara, né? O Lepo Lepo depois dos anos 70 não funciona mais, não vai ter mais a mulher. Olha como ficou banal a sexualidade, extremamente banal. Tudo pode. Homem com homem, mulher com mulher pode, 2, 3 homens com 3 mulheres, troca de casal e cada coisa mais cabeluda que é só sentar para atender confissão, que vocês não tem ideia da coisa cada coisa que eu já escutei na minha vida. 10 anos de padre. Não tem ideia do que as pessoas são capazes de inventar. Né? São capazes de inventar. Né? Perversões terríveis. Terríveis. Porque o prazer nunca, o prazer é algo que parece que nunca sacia, né? Um buraco que parece que sempre precisa mais, e quanto mais faz, e coisa nova, e coisa diferente, e tem que ir mais, de um jeito ou do outro, de ponta cabeça, e de tudo que é jeito, né? Cada vez diferente. E tudo pode, porque não precisa mais ter filho, aí veio a AIDS, né? Agora vai regrar de novo, aí inventar. Aí a camisinha se difundiu, né? E parece que nunca a coisa se acerta, né? Um mal do nosso mundo, por exemplo, né? As nossas crianças. Você vai vendo vídeos de criança dançando na internet, cada coisa horrorosa. Sexualiza-se a criança, né? Aquela coisa toda. E depois é tudo um discurso contra a gravidez na adolescência. Legal. A gente ensina as nossas crianças a transar à vontade, da camisinha para elas na escola. A criança não está nem aí com camisinha, né? A criança não está nem aí com isso. E com 12, 13 anos já engravida. E é criança sim. Né? E aí a gente faz todo um discurso sobre gravidez na adolescência. Esse é o nosso mundo. Essa é a nossa sociedade. Nos anos 60 há uma briga, um racha entre o nada pode e o tudo pode. E isso veio vindo, anos 60, anos 70, anos 80, 90, 2000, chegou até nós. Mas olhando lá os anos 80, quando o Papa João Paulo II fala disso, está em alta, em efervescência tudo isto.
né? E as duas posturas que brigam. Qual das duas posturas é a mais cristã? A que tudo pode ou a que nada pode? Qual das duas é a cristã, a mais cristã? Nenhuma. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. E é isto que São João Paulo II vem nos ensinar. Ele vem fazer uma crítica às duas posturas, porque nenhuma das duas valoriza a sexualidade. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Porque uma ou nega como sendo importante, ou a outra banaliza como se não fosse nada. Nenhuma das duas realmente valoriza a sexualidade humana como algo importante, o corpo humano como algo sagrado, como algo belo, bonito, tão bom, que precisa ser cuidado e precisa ser bem vivido. Nenhuma das duas posturas. Então cuidemos, porque é evidente que no nosso discurso de igreja a nossa tendência é ir para o nada pode. Mas também dentro dos nossos grupos e até... estava falando com o Fernando, estava com o Fernando agora esses dias, né? E a gente discutiu muito sobre isso. Ele, padre, nós já temos grupos de tendência que tudo pode já, dentro de nós. Então parece que vai um pêndulo, assim, nada pode, daí vai estar, tudo pode. Então temos que cuidar com os dois discursos dentro dos nossos grupos de oração e dentro da igreja como um todo. Temos que cuidar. E aí olhar para o que realmente Deus nos revela, para o que realmente Deus nos ensina, o que realmente Ele quis nos falar, a partir do nosso corpo é que a Sagrada Escritura nos revela. Compreendida essa primeira parte, esse contexto geral? Estamos entendidos? Está claro para vocês? Certinho? Conversa um pouquinho com quem está do lado aí, vê se ficou alguma dúvida. 5 minutinhos. Se tiver alguma pergunta, é a hora de perguntar. Sobre essa primeira parte. Dou 5 minutos de intervalo para tomar tempo. Obrigado. Muito bom. Já estava séria, porque nos anos 60, 68 tem o Woodstock, 68 tem o Woodstock. É porque foi bem ali, né? A Revolução Sexual. Pronto? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? O Henrique aqui fez uma observação importante, né? Parece que, e essa informação eu não tenho, mas ele trouxe para nós, quando o Papa começa as suas catequeses, é no mesmo ano do lançamento da Playboy. Então, a coisa está escancarando aí mundo afora, e a igreja, Papa João Paulo II, traz as suas catequeses. Eu lembrava com ele aqui 2 marcos, né, para a revolução sexual do século XX. Né? O ano de 1968 é chave, porque nós temos maio de 68 em Paris, com toda aquela revolução que tem muitas coisas interessantes, até importantes para o século XX, mas junto vem, o diabo bota o chifre, né? Vem junto umas coisas bem complicadas. E nos Estados Unidos nós temos o Woodstock, né? O show de Woodstock, o festival de Woodstock, em que se difunde também... se faz de tudo lá, né? E se difunde a sexualidade livre, o uso do sexo livre
pelo mundo, né? Alguém tem alguma, do que vocês conversaram, alguma dúvida? Se tiver dúvida, fale. Beleza? Então vamos para frente. Olhando agora então para as catequeses do Papa João Paulo II. Ele divide as suas catequeses em 3 partes. 3 partes. No princípio, o que Deus criou no princípio para a sexualidade humana? O que Deus sonhou? Qual é o sonho de Deus para a sexualidade humana quando Ele cria homem e mulher? Para entender isto, ele olha para Jesus Cristo, que nos ensina, que usa a palavra no princípio, e aponta para o Antigo Testamento, para a criação, lá no livro do Gênesis. Nós vamos olhar isto daqui a pouquinho. Um segundo momento das catequeses, a segunda parte das suas catequeses, não? O homem histórico, a história humana, que começa a partir do pecado. A partir do pecado. Então, a partir da fala de Jesus sobre o adultério no coração, o Papa João Paulo II olha também o texto do Antigo Testamento, da queda original de Adão e Eva, do pecado original de Adão e Eva, e o que isto implica para a vivência da sexualidade humana. O que é o pecado de fato na sexualidade humana? O que é pecado? E a redenção. Como nós somos salvos em Jesus Cristo? O que Jesus realiza na cruz, que redime inclusive a sexualidade humana. E aí nós temos o texto de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, que nos apresenta o Cristo que ama a sua igreja. Então aí essa é a segunda parte das catequeses de São João Paulo II. E a terceira parte das catequeses é: o que será o futuro da sexualidade humana? Então lá na ressurreição, no futuro, na ressurreição, o que Deus nos reserva para a vivência da sexualidade? E aí, olhando para a vivência, ou para o ensinamento de Jesus sobre o celibato, sobre os eunucos pelo reino dos céus, São João Paulo II nos apresenta a sua catequese sobre o que é o sonho de Deus para o futuro da sexualidade humana. Essas 3 partes nós vamos olhar agora, ok? Dúvidas? Levante a mão. Quem tem a Bíblia... A primeira é no princípio, na criação. Na criação, o que Deus sonhou para a sexualidade humana. Peguem as Bíblias de vocês. Vou pegar aqui, Abram a Bíblia em Mateus capítulo 19. Bíblia de católico cheia de santinho, né? Cai para todo aquele lado. Não é minha essa Bíblia. Capítulo 19, versículos do 3 ao 9. Depois deixa um santinho marcado aí, porque a última vem logo em seguida. Né? A última parte é o que fala do celibato, que vem logo em seguida. Amém? Mateus 19, 3 a 9. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, pois, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja Jesus colocado diante de uma pergunta sobre o matrimônio, como ele responde.
ele remete ao princípio. No começo, diz a tradução aqui, né? No princípio. Jesus olha não apenas para a situação que nós temos hoje, ou as situações humanas que acontecem no nosso dia a dia, mas ele aponta para o sonho de Deus. O que Deus, o Criador de todas as coisas, fez ou quis para a sexualidade humana. Faltou um detalhe sobre as catequeses de São João Paulo II. Ele fala sobre sexualidade a partir do creio. São 3 partes do creio. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, então no princípio. Em Jesus Cristo, que nos redime, é a segunda parte. E que nos aponta para o futuro, a ressurreição da carne, lá no final. Né? Então, ele divide, fala sobre sexualidade a partir do creio. Quando você reza o creio, você pensa em sexo? João Paulo II pensava. E é santo. Olha, né? Portanto, a sexualidade não é algo ruim, não é algo feio. Pode ser associado, inclusive, aos temas do creio. Essa Madre Paulina está caindo aqui. Não para a Madre Paulina aqui. Né? Então, voltando aqui. Né? No princípio, Deus Pai, Criador de todas as coisas, criou o homem e a mulher para formar uma só carne. Vamos olhar o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1. Capítulo 2, melhor. Gênesis capítulo 2. Versículos 4b, que é a segunda partezinha do versículo 4, que está ali, quem tem a Bíblia Ave Maria, está o título O Paraíso. E aí nós vamos em frente até lá o versículo 25. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No princípio, a Sagrada Escritura nos coloca, a língua portuguesa não nos ajuda. Aqui este homem, como aparece, é um homem indefinido, viu? Não é nem homem nem mulher. Não é isso que vocês pensaram, não, né? Não é aquilo que não é esse negócio de indefinido que o mundo fala aí, não, né? Porque isso aí é bem definido, ou é homem ou é mulher, né? Não tem esse negócio de indefinido, não. Mas aqui não tem sexo ainda aqui nesse momento. Deus cria um ser humano, o ser humano. E Ele cria o ser humano do barro. É pó, é carne, é terra. Assim Deus nos criou. Dá um beliscão em quem está do seu lado agora. Para acordar, é bom para acordar. Chega de beliscar, um só. Um só. Somos carne, somos pó, somos terra. E que coisa bela é esta terra, este pó. Quanta coisa boa tem neste nosso corpo. Assim Deus nos fez corporais, físicos. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos passa pelo nosso corpo. Chega de beliscar, beliscando, continua aqui, ó. Tudo que nós fazemos passa pelo nosso corpo. Tudo. Não existe nada que não passe pelo corpo. Ah, padre, e a oração que eu faço? São sinapses no seu cérebro. Acontece aqui dentro. E que coisa maravilhosa Deus é capaz de fazer a partir das sinapses do nosso cérebro. Das conexões das células nervosas que estão aqui. Quantas maravilhas nós experimentamos. Nós somos capazes de sentir Deus fisicamente, não é verdade? Sentimos isso, fisicamente é a ação de Deus. Quando os santos têm visões, ou se alguém já teve visualização, né, aqui, e certamente alguns já tiveram, é visualização mesmo.
Quando os pastorinhos, vamos bater uma foto lá, né? Quando os pastorinhos viram Nossa Senhora de Fátima, eles viram com os olhos. É físico. Nossa Senhora, não sei se estava ali ou não estava, porque outros talvez não viam, mas eles viam. E eles tiveram uma experiência com Nossa Senhora, mesmo que... Isso diz... É difícil de entender isso aqui, mas isso aqui é o Papa Bento XVI que fala, né? É difícil para nós dizermos se estava fisicamente ali Nossa Senhora, ou se era algo que passava dentro dos pastorinhos, mas era Nossa Senhora. Por meio do corpo deles, por meio das sinapses dos cérebros deles. Nossa Senhora se fez presente. É físico, é corporal. O nosso corpo é mau? Não é mau. E mais, aqui vai mais longe. O nosso mundo, as coisas que existem, o concreto deste chão, é mau? Não. O mundo é do diabo. O mundo não é do diabo, ele roubou. É um roubo. O mundo pertence a Deus. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Se há algo que é usado pelo mal, é por roubo. O demônio é ladrão. Mas o mundo não pertence ao diabo, pertence a Deus. Então, tudo que há no mundo, de humano e de belo, pertence a Deus. Pertence a Deus. Tudo que é bonito no ser humano. E atenção, gente, cuidado, porque não é só o que tem de bonito dentro da igreja que é de Deus. Quanta coisa bonita a humanidade faz. Quando um cientista, mesmo ateu, cria lá uma vacina, cura milhares de pessoas, através da sua inteligência, da sua sabedoria, da ciência humana. Isto é belo. E isto é de Deus, mesmo que ele não queira que seja. Quando um filósofo produz uma filosofia bonita, descreve a realidade, mesmo que não brotou dentro da igreja, das palavras do Evangelho, mas apalpando, procurando a verdade, encontrou um pedacinho dela, mesmo que não tenha nascido dentro da igreja, mesmo que tenha nascido em outra religião até, mas tem um pedaço de verdade lá. Isto é de quem? De Deus. Santo Agostinho dizia que o verbo de Deus esparramou as suas sementes sobre o mundo, e o trabalho da igreja e do evangelizador é descobrir onde estão as sementes do verbo. Onde está a verdade do evangelho que já está semeada no mundo? Quando você, evangelizador, sai para evangelizar, não pense que você tem toda a verdade. A verdade já está no coração da pessoa que está lá. Você é só alguém que vai ajudá-lo a enxergar. Alguém que vai apontar, vai jogar um pouquinho de luz para que enxergue. As pessoas que estão lá fora não são más, elas são boas. Talvez parte da vida delas, ou muito da vida delas, tenha sido roubado pelo mal. Como nós também, mesmo dentro da igreja. Ainda há partes nossas que ainda pertencem ao maligno. E precisam ser expulsas, né? Para longe. Então preste atenção nisso. Cuidado para não condenarmos. Quando uma música bela é composta fora da igreja. Eu não sei se aqui vai ter alguém, se eu vou apanhar agora, né? Mas eu me lembro uma vez, uma paróquia que eu trabalhei. Lá na Diocese de Curitiba. Uma paróquia que eu trabalhei, uma menina que cantava em casamentos, foi proibida de cantar no grupo de oração, porque ela cantava em casamento, porque ela cantava a música do mundo. Olha que horrível. E a menina foi expulsa do grupo, não podia mais cantar no grupo de oração, porque ela cantava em casamento. Tá certo isso? Onde é que o diabo está agindo? Então temos que ter muito cuidado com o nosso discurso. João Paulo II vem nos alertar para isso. Vem nos ajudar a entender. E resgatar o que é da tradição original da nossa igreja. Santo Agostinho, Santo Hilário e tantos outros, Santo Irineu de Leão e tantos outros santos, padres da igreja, que vêm nos alertar para esta realidade. Deus é dono do mundo, inclusive da beleza que é produzida fora, das coisas que são feitas fora. Porque nós não somos ETs. Então cuidado um pouco com o nosso discurso, certo? Não estamos canonizando tudo que está fora. Temos que ter olhares críticos. Olhares críticos. Claros, olhos de águia, para enxergar o que é bom e o que é mal. Observai tudo, ficai com o que é bom, diz São Paulo. Observai tudo, ficai com o que é bom. Olhos de águia, para poder enxergar.
Porque muito cuidado como a gente ensina também a nossa juventude. Ah, tudo pode, então é tudo bom lá fora, e a gente manda embora para o capeta os nossos jovens. Cuidado. Formação e discernimento aqui nisto. Nem tanto lá, nem tanto cá. No equilíbrio está a verdade. No equilíbrio. Então, sólida formação sobre o que são os princípios cristãos para os nossos jovens, para que eles possam olhar para o mundo e discernir: isto é bom, isto é mal. Certo? Veja, a teologia do corpo não fala só de sexualidade. Ela abre os olhos para olharmos mais amplamente as coisas que acontecem em volta. Então, o humano, a partir do que Deus nos ensina na Sagrada Escritura, o humano, tudo que é legitimamente humano, foi criado por Deus. E aí na sexualidade, tudo que é legitimamente humano na sexualidade foi criado por Deus. Foi criado por Deus. O desejo sexual é mau? Não. Que bom que papai e mamãe tinham um desejo sexual. Eu não estaria aqui agora. Que bom que papai olhou para a mamãe. Eu sei até onde foi. Foi debaixo de uma árvore. Foi debaixo de uma árvore. É verdade, né? A mamãe e papai me contaram, né? Foi debaixo de uma árvore lá, né? Que bom que aquela árvore estava lá. Estava aí, papai e mamãe. E estou aqui hoje. O desejo sexual não é mau. Desejar sexualmente o outro não é mau. Padre, mas eu olho aquela menina que passa e me dá um negócio por dentro. Que bom. Não é ruim. Mas eu sou casado e passa uma mulher mais bonita que a minha. Ah, mas você fez uma opção pela outra. Por mais que aquela seja linda e maravilhosa, a tua opção é por esta. Desejar sexualmente não é mal, porque se Deus cortar fora o desejo sexual, nós não estaremos aqui. Nós não estaremos aqui. Ok? Então entender isso, já começa por aqui. Deus cria o corpo, Deus cria o sexo, Deus é o autor do sexo. Deus é o autor do sexo. Aliás, o sexo não está só na cama de homem e mulher. Quando olhamos uma flor, o que é uma flor? É uma relação sexual da planta. Aí nós colocamos no altar, né? Uma relação sexual no altar. É feio? Não, é belo. Lindo. É lindo. É lindo. A cama de um casal é linda. Linda. Coisa mais bela, preciosa que Deus criou. Continuando o que Deus queria no princípio. Eu acho que o tempo vai estender mais. Bem que você falou mesmo, né? Continuando como Deus criou. Aí vai continuando aqui. O Senhor Deus tomou, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu, a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com a carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam, gente, olhando para o texto como ele deve ser lido, porque não é um texto de história com H, né? A ciência que explique como surgiu o homem e a mulher.
Aqui olhamos para o texto como história sagrada, como uma história que nos ensina uma verdade profunda sobre o ser humano. E esta verdade aqui nos apresenta o humano, que ainda não é nem homem e nem mulher, e que não está bem assim. Não está bem assim. E aí vem todos os animais, e o ser humano não encontra nenhum que lhe seja adequado. Precisa alguém que lhe seja semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. Não tão diferente que é um animal, mas que lhe seja diferente, o outro, um outro de si. É a criação da diferença que Deus faz aqui. E toma do lado, não é do pé, não é da cabeça, é do lado do coração, do lado do afeto, do lado. Alguém que vai ser companheiro, companheira. Companheiro, companheira, não é mais e nem menos, é do lado. E que vai ter união de coração. Veja, a costela está próxima do coração, é uma união de corações. Aqui, de corações, de afeto. É diferente e ao mesmo tempo é igual. Como é diferente um homem de uma mulher? Como é diferente? Quem já está casado aí, né? Há algum tempo, né? Os casais aí sabem como é diferente um homem de uma mulher. O jeito de uma mulher, o jeito do homem. Mas é isto que atrai. Senão nós casaríamos com o espelho. Ninguém quer casar com o espelho. Né? Ninguém. Senão os irmãos gêmeos se casariam. É igualzinho. Isso, nunca ouvi que isso acontecesse. Deus do céu, não inventem isso também hoje em dia, né? Não é. Nós buscamos o diferente. O normal da sexualidade humana, o sadio da sexualidade humana, é buscar o diferente e ao mesmo tempo semelhante. Que una o coração, mas ao mesmo tempo seja alguém que complete, que complemente, que integre, que una. E isto é tão profundo que Deus diz na Sagrada Escritura: formarão uma só carne. Quando é que homem e mulher formam uma só carne? Na relação sexual. Realmente, são dois organismos juntos, numa função biológica para criar um outro ser humano. Não tem jeito de ter filho sozinho. Não tem jeito. Estão tentando de todas as formas inventar, mas não tem jeito. Precisa do outro, inclusive geneticamente, do outro, diferente geneticamente, para poder nascer um outro ser humano. Precisa de dois corpos trabalhando. Não é? Um trabalho prazeroso, é relação sexual, mas é um trabalho. Não é? Trabalhando para surgir um outro ser humano. Formam realmente uma só carne. A relação sexual é formar uma só carne. Dois organismos que se unem intimamente. Deus criou isto. A diferença que se une para produzir a vida. Deus é assim lá dentro dele também. E aí nós vamos vendo o que a sexualidade diz de Deus. Porque Deus é diferença e semelhança. Quem é o nosso Deus? Católico, com catequese pronta. Quem é o nosso Deus? Opa! O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o nosso Deus. Tem que estar na ponta da língua, pelo amor de Deus. Se alguém pergunta para você aí fora, fazendo missão, quem é o teu Deus, o que você vai dizer? Né? Então, quem é o teu Deus? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Plena diferença, porque são os três diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, e o Filho não é o Espírito e nem o Pai. São três seres diferentes, três pessoas diferentes, e ao mesmo tempo um só Deus, radicalmente um, radicalmente três. Deus é diferença e Deus é semelhança, ao mesmo tempo. Dá um nó na cabeça? Dá, né? A Trindade dá um nó na cabeça, é aí, esta é a nossa fé. Quando a gente não entende, aí é a nossa fé, porque Deus não cabe na cachola humana. Deus é diferença, Deus é semelhança. Casados, casais, quem está casado aqui? Né? Eu não, vou chamar. Quem está casado? Quando você, quem já é casado e tem filhos? Isso, né? Os casados com filhos aí. Quando você, na relação sexual com a sua esposa, na sua diferença, de um diferente do outro, se uniu intimamente para o nascimento de uma criança, de um filho, vocês são expressão de Deus. Naquele momento da relação sexual, é expressão de quem é Deus.
São João Paulo II vai dizer isto para nós. A relação sexual expressa quem é Deus, mostra quem é o nosso Deus. Prestaram bem atenção nisso? Ouviram bem isso? Quando vocês se casarem, e que alguns não se casem e se tornem padres, por favor, irmãs, né? Mas aqueles que se casarem, né? Lá na relação sexual de vocês, lá, naquele momento, naquela relação sexual, expressa, revela quem é Deus, mostra, manifesta quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Mais coisas interessantes sobre isso, sobre o que Deus nos mostra. Veja só, inclusive, vou deixar isso mais para frente. Vamos falar. Deixa essa parte dos sacramentos para depois. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, né? Os sacramentos, né? Os sacramentos da igreja. Versículo 25 diz que homem e mulher estavam nus, e não se envergonhavam. A nudez é a expressão do quê? Você fica nu diante de quem? De quem você tem confiança. Não é assim? Ah, tem o container aqui também. É verdade, tem o container. Né? Ali é um parênteses teológico, né? É um parênteses teológico, né? Não, mas é verdade também. Se não fosse num lugar que você não... Faz na praia isso lá para você ver. Além de ir preso, né? Não tem confiança. A nudez é sinal de intimidade e confiança. Por isso, homem e mulher, homem e mulher que se amam, né? Não tem vergonha de estar nus um diante do outro. Porque tem plena confiança. Quando Deus criou homem e mulher, criou a humanidade... Aqui não pensem só no casal Adão e Eva, mas na humanidade que ele cria, os cria nus. Porque todos confiam uns nos outros. Todos têm intimidade uns com os outros. Não se envergonham do seu corpo. A nudez, ela é a expressão da confiança. Mas sabe que esse negócio se estragou. O diabo botou o chifre e estragou. E agora nós vamos para a segunda parte das nossas catequeses. Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículos 27 a 29. Não, só 27 e 28. 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Melhor, vou aqui. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Nesta segunda passagem que São João Paulo II nos apresenta, ele nos apresenta o adultério do coração. Ou seja, há algo na sexualidade que está estragado. E isso, a gente já, pelo contexto histórico que a gente viu no começo, né, já nos apresenta algo que está estragado, que não está sendo bem vivenciado. Aquela pureza criada por Deus no começo, aquela coisa bela criada por Deus no início, não está mais assim. O que aconteceu? Voltem lá em Gênesis. Mesmo na continuação, no capítulo 3. Se esses santinhos estavam marcando passagens importantes aqui, coitado. Já voou tudo aqui. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes,
vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes do meu lado apresentou-me desse fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. E aí o texto continua com as maldições lançadas sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente, toda a consequência do pecado. Mas até aqui é importante percebermos os sinais. Estão nus, têm plena intimidade, caminham no jardim com Deus, mas a serpente apresenta o fruto. Muita gente pensou que o erro, o pecado original era o sexo, não tem nada a ver com sexo. Antes Deus já tinha mandado se multiplicar, Deus já tinha criado, não tem nada a ver com o sexo, com a relação sexual, né? Mas tem consequências na relação sexual, por esse pecado. Qual é o pecado de origem? Alguém pode me ajudar? A gente sempre pensa na desobediência. A maioria diz desobediência. Uns 3, 4 aqui na frente disseram orgulho. Não é bem desobediência o problema. Não é só porque Deus mandou e a gente desobedeceu, ou porque pulamos a cerca e roubamos a fruta do jardim de Deus. O problema está na frase: sereis como deuses. Sereis como deuses. Este é o pecado original. Preste atenção nisto. Da compreensão do que é o pecado original, entendemos depois a salvação, entendemos o que estragou no ser humano. O pecado original é querer ser como Deus, porque nós não somos Deus, nós somos pó. Como Deus é um só, não tem como ter dois. Se eu sou Deus, o outro é nada. Então eu tenho o direito até de pisar no outro. É o que acontece lá para frente, né? Quem te revelou que estás nu? A mulher que o Senhor pôs do meu lado. Você, a culpa é sua. Mulher que o Senhor, essa mulher que o Senhor pôs do meu lado, foi ela. A mulher disse: não fui eu, foi a serpente. Começa a desgraça humana. Engraçado, né? Parece as brigas de família, né? É divertidíssimo ler o texto assim, né? A culpa é tua, Deus, né? Quem mandou essa mulher para mim? A desgraça está aqui. Eu começo a pisar no outro. Começo a usar o outro. Se eu sou Deus, o outro é nada, então eu posso usar. E isto respinga na sexualidade humana terrivelmente. Porque já não são mais dois que se encontram. Sou eu que quero usar o outro. Eu quero usar o corpo do outro. É o meu prazer. Pouco importa do outro. Pouco importa se tem sentimentos do lado de lá. Pouco importa. E aí está, João Paulo II faz uma reflexão linda, se vocês tiverem a oportunidade de ler, sobre essa questão da nudez. A questão da nudez. Porque quando eles percebem que estão... Por que percebem que estão nus? Porque o outro está olhando para mim como um objeto. Então eu percebo, estou nu. O outro olha para mim como uma coisa e não como um alguém. Eu estou nu. Então eu vou me cobrir porque eu não quero ser objeto. Eu não quero ser coisa. E aí a intimidade acaba. Eu tenho medo do outro. O outro vai me usar. O outro vai abusar de mim. O outro vai rir de mim, vai rir do meu corpo. Não vai gostar de mim. E eu começo a me cobrir. Eu tenho medo. Medo de tudo e de todos. Eu não sei, eu já falei com minha psicóloga isso, eu não sei o que é o significado disso, mas enfim, eu sei que várias pessoas têm esse tipo de sonho, que acorda assim e está pelado no meio de um monte de gente. Não sei se quem já teve esse tipo de sonho, né?
Eu sonhava quando era mais adolescente, né? Que estava na rua 15. Aí eu me escondia debaixo daquelas floreiras lá, né, assim, na rua 15 em Curitiba, quem conhece lá, né? Era um horror, né? Primeiro que é a visão do inferno para as pessoas que estão do lado, né? Não sei o quê. Mas eu me escondia assim. E a sensação é essa mesmo. Tá todo mundo me olhando, eu sou uma coisa. A sensação é essa. Eu sou uma coisa, não sou alguém. É um pedaço de carne que está ali. São João Paulo II vai mostrar essa questão. Daí eu tenho que me esconder nas moitas, nas coisas, me ocultar do outro, criar. Isso aqui não tem a ver só com sexualidade, por favor. Então nos escondemos por detrás de tantas coisas, porque temos medo do outro. Então eu tenho que ficar rico para ser alguém, para não ser usado pelo outro, para mostrar outra coisa. Não vou mostrar quem eu sou de verdade. Tenho que ficar rico. Tenho que usar as melhores roupas. Tenho que ser bonito, bonita. Ficar malhado, forte. Tenho que ter títulos. Tenho que ter poder. Tenho que ter um monte de coisas. Vamos nos escondendo. Nos escondendo de Deus, da verdade de nós mesmos, da verdade do outro. Da verdade de nós mesmos e do outro e de Deus. Interessante que Deus continua passeando no jardim. E Deus, que tudo sabe, pergunta: onde estás? Onde estás? Essa palavra aqui na hora que estávamos lendo foi a palavra que mais me bateu hoje, né? Lendo esse texto, né? Onde estás? Porque Deus é que nos procura, Deus nos busca atrás das nossas folhas de figueira, atrás das nossas moitas das quais nos escondemos. Deus nos vê nus. Deus nos vê nus, como nós somos, na nossa verdade. Onde você está? Cadê você? Cadê você? No fundo, não fomos expulsos do paraíso, fomos nós que fugimos de lá, nos escondemos, nos escondemos. O pecado na sexualidade, o pecado original, isso aqui gera guerra, gente. O pecado original é pecado original não só porque está no começo da história, mas porque cada pecadinho que você comete, aquele roubozinho que você fez lá, não, vou dar uma roubadinha nisso aqui, né? Só ninguém vai ver, né? Lá aqui na empresa, eles me pagam mal mesmo, né? Vou pegar isso aqui para mim, né? Antes de você fazer isso, você tem que dizer: eu sei o que é bom e o que é mal para mim. Deus não sabe nada, eu sei o que é bom e o que é mal para mim. Eu sou Deus, eu sei o que é bom e o que é mal. Por isso é pecado original. Porque está na origem da história, mas porque está na origem de cada pecado que nós cometemos. Antes de cometer qualquer pecado, nós temos que comer desse fruto. Dizer: eu sou Deus. Então, antes de cometer aqueles pecados horríveis, às vezes de sexualidade, que muitos cometem, né? Eu tenho que dizer: eu sou Deus, isso é bom, isso aqui vai me fazer bem. Tem que aproveitar a vida mesmo, tem que curtir a vida, que se lasque se a menina vai ficar chorando depois por mim, e vai querer que eu ligue no dia seguinte. Não vou ligar, vou sair com ela mesmo, vou pegar todas, vou beijar todas, não sei o quê. Todos, também a gente fala só dos meninos, né? Mas as meninas também, né? Pegar todos, né? Vamos lá, vamos com tudo, com todo mundo, não tem problema. E pouco importa o que o outro sente, pouco importa se o outro se apaixona, pouco importa se gerou um filho, não quero saber desse filho, vou abortar, vamos tirar fora, vamos matar, vamos entregar essa criança, não importa, vamos curtir a vida, porque eu sou dono de mim mesmo. Este é o pecado na sexualidade. Presta atenção para as nossas pregações. O sexo não é pecado, desejo sexual não é pecado. Desejo sexual não é pecado. Gente, tem coisas interessantes. Uma vez eu levei uma... Né, a gente leva uma dos padres, né? E eu sou padre também, né? Mas eu fui confessar, né, no seminário, né? Confessar para o padre e confessar poluição noturna, né? E tive poluição noturna. O padre: glória a Deus, menino. Glória a Deus que você tem poluição noturna. Significa que você está vivendo bem a sua castidade. E eu morrendo de medo porque estava... Né? Glória a Deus, que bom, está vivendo bem. Seu corpo está bem, está sadio, você está bom. Que bom. Meu padre diz bem assim: glória a Deus, ainda bem. Eu levei um susto, né? Meu Deus do céu, o que é isso, padre? Eu levei um susto, glória a Deus. Não? Quando passa rapazes e moças, quando passa um rapaz e uma moça perto de você, às vezes nossa pregação é muito complicada, porque a gente começa a ensinar que tem que ver como irmão, né? Tem que ver como irmã, e não é teu irmão. Não é. Não tem como ver como irmão, como irmã. Não é. É um homem e uma mulher que está ali, é bonita, me atrai. Me atrai. Não tem problema atrair. O problema é pular em cima dela e querer arrastar para o mato. Esse é o problema.
O problema é querer lá botar coisa na orelha para arrastar o menino ou a menina só para ter uma relação. Este é o problema. Este é o adultério do coração que Jesus fala. Este é o adultério do coração. Adultério do coração. Veja a palavra. Com desejo de posse. É assim que Jesus fala. Olhar com cobiça. Com desejo de... Opa. Está na hora de ir parando já então. Está dando... Todo aquele que lançar um olhar de cobiça. Queria dar uma ajeitada nesse negócio aí que deu, né? Cobiçar, querer ser dono, querer ter posse. O adultério do coração é aquele que acontece porque você foi atrás daquela pessoa e só não levou para a cama porque a pessoa não quis ou porque uma oportunidade não permitiu. Porque senão você teria ido. Este é o adultério do coração. Já cometeu antes. Porque você teria ido até o fim. Teria ido até o fim. Mas não houve oportunidade, não houve situação que lhe permitisse isso. Este é o adultério do coração, porque você já olhou possuindo, já olhou querendo ser dono, já olhou como uma laranja que se chupa e joga o bagaço fora. Esse é o adultério do coração. Não é o desejo. Que bom que você tem desejo. O que eu faço, padre, então? Porque eu sou meio descontrolado. Passe, né? Então toma cuidado com o teu olhar, né? Porque é falta de educação. Minha mãe me ensinou. Uma coisa é alguém te chamar a atenção, você olha. Outra coisa é, lá em casa. Isso é falta de educação. Não se faz isso com mulher nenhuma. Né? Isso é falta de educação. E agora até as mulheres estão fazendo isso também, né? Está ficando uma coisa assim horrorosa, né? Antes é só o homem fazer isso, as mulheres estão fazendo isso também. Então isso é falta de educação. Isso é olhar para o outro como uma coisa, como um objeto, não o desejo. E o que você faz quando você sente desejo? Louve a Deus. Senhor, você caprichou aqui, hein? Caprichou aqui, né? Mas eu tenho uma opção. Eu tenho uma opção. É assim, pelo menos nós padres fazemos assim. Nós não deixamos de sentir atração. Não para. Não pensa que no dia que o bispo pôs a mão, parou. Glória a Deus que parasse. Não parou, não. Não parou. Deus não arrancou a sexualidade de mim. E de nenhum outro padre. E tanto que a gente vê que às vezes dá problema mesmo por aí, né? Então, não tirou. Mas o que a gente faz? Glória a Deus, mas eu tenho uma opção. É por causa de um bem que eu digo este não. É por causa de um sim que eu digo este não. Agora... Ou se você está solteiro, que bom que você tem atração por essa pessoa, porque pode ser esse o primeiro passo para você encontrar a pessoa da sua vida. Às vezes a porta de entrada para encontrar a pessoa para o matrimônio é o físico. Em alguns casos não, porque às vezes não, a pessoa nem é tão bela assim, mas você encontrou a sua alma. Fazer o quê, né? As feinhas têm que casar também. Fazer o quê, né? Tem jeito, né? É feinho, mas vai ter outros encantos, né? Não vai ter jeito, né? Vai ter que ter outros atrativos, né? Mas às vezes é o físico que vai atrair. Normalmente para os rapazes é o físico. Para as moças é o papo. Rapazes, vocês que são feios, caprichem no papo. Cara, é a desgraça, conquista a mulher mais linda do mundo que tem. Papo. Opa, melhorou. Outra vez que eu fiz pregação sobre teologia do corpo, deu choque no microfone dessa vez. Então vejam só, né? O adultério no coração é o olhar querendo ser dono. Agora, esta parte da conquista, do olhar, do desejo, por que Deus nos fez seres desejantes? Porque Ele é o primeiro que nos deseja. O matrimônio, ele expressa o amor de Deus por nós, certo? Então, quando homem e mulher se atraem, eles revelam o Deus que se atrai por nós. E o nosso coração que se atrai por Deus. O Deus que nos seduz. Jeremias diz, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O que é a sedução? A mulher se enfeita, fica bonita, assim, né? O rapaz corta a unha. Corta a unha, é fácil cortar a unha. Mulheres, não é fácil cortar a unha, né? Só lembra nessa hora, corta a unha, faz a barba, penteia, né? Tudo mais, coloca a roupa. No fundo a gente se maquia um pouco para ficar um pouco melhorzinho, para poder conquistar o outro. Jeremias diz isso de Deus: Senhor, você não revelou tudo, viu? Você me seduziu, Senhor. Eu acho que é o lugar que eu estou, viu? Pode ser, né? Vamos um pouquinho mais para trás aqui.
A sedução, a conquista, esse flerte, ele não é feio. No tempo que eu era de grupo de jovens, há bastante tempo atrás, né? 20 anos atrás, tinha um negócio que não podia namorar no grupo de jovens. Namorem no grupo de jovens, pois é a hora. Não é que é para namorar todas a cada mês trocar, mas é o momento. E não é que você vai encontrar a pessoa na primeira vez que você namorar. Não é. Se acontece, glória a Deus, mas é raríssimo o caso do primeiro namorado, da primeira namorada transformar em casamento. Por quê? Porque o namoro é isto mesmo, é tentar encontrar a pessoa. Você erra com um, vai acertar com o outro. Então, namorar, pelo amor de Deus, gente, às vezes fica lá esperando o príncipe encantado e não arrisca. E às vezes o príncipe encantado está de trás do sapo, que está do lado. Está do lado. O namoro é o tempo do risco. Claro, com cuidado, porque com o coração não se brinca. Mas é arriscado mesmo. É arriscado. É tão arriscado. A vocação para padre não é um risco? A vocação para matrimônio é um risco também. Não tem como ter certeza e acertar da primeira vez. Não tem. Então é um momento para isto. Namorar não é ruim. Não é ruim. Vamos só ensinar os nossos jovens a namorar. Ensinar que é o momento de encontrar. Que não dá para se jogar de uma vez numa relação se você não conhece bem uma pessoa. Que é o tempo de descobrir, de encontrar, de conquistar, de cativar, de descobrir os defeitos do outro, de comer 1 quilo de sal junto, de brigar. Casal que não briga, nunca brigou, não case. Não case, porque depois vai brigar. E aí a hora que brigar, desgraça tudo. Então, nunca brigou, não case. Não case, porque é a hora disso mesmo. Gerou um rebuliço aí, né? Entendido bem, gente, o que é o adultério do coração? Clareou que o desejo, a atração não é ruim? Está claro para vocês? Tá. Jesus nos redimiu. O que Jesus ensina? O que a redenção de Jesus nos ensina sobre sexualidade? Efésios capítulo 5. Versículos 21 a 33. Escolham esta leitura para os casamentos de vocês. Os padres adoram. Porque a melhor leitura, escolhem outras, essa aqui é a melhor leitura para pregação de casamento. Capítulos, Efésios 5, 21 a 33. Efésios fica entre Gênesis e Apocalipse. Aí no meio. Não vou dizer a página. Efésios 5, 21 a 33. Sujeitar, amém? Encontraram? Amém. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Vou repetir essa primeira frase, porque senão não se entende o resto do texto. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. As feministas piram aqui, né? Já vou explicar o texto. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz à sua igreja, porque somos membros do seu corpo.
Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos entender bem esse texto, senão as mulheres aqui arrancam fora essa parte da Bíblia e batem no padre. O primeiro versículo de estudo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Coloquem este texto no contexto de São Paulo, em que realmente, no Ocidente, machista, sem a mulher ter os seus direitos e tudo mais, coloquem esse texto lá. E agora façam a leitura do que São Paulo quer dizer. Que as mulheres sejam submissas. Que sejam submissas e entregues a seu marido como Cristo, como a igreja o é ao seu Senhor. Mas que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Lavou os pés dela. Morreu por ela. Jesus se fez submisso também, inclusive às autoridades humanas, por amor de nós. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, diz São Paulo. No fundo, o que São Paulo vem nos dizer é que a redenção da sexualidade humana acontece na sujeição de uns aos outros, como Cristo o fez à sua igreja. Na redenção, o que Cristo faz? Do que nós somos libertos quando Cristo morre na cruz? Do quê? Do pecado. Tem uma cruz aqui? Se tivesse uma cruzinha aqui seria ótimo. Se alguém conseguir uma cruz aí em algum lugar lá na sacristia, por favor me traga aqui. O que acontece no alto da cruz? O que acontece no alto da cruz? Vamos lembrar o texto de Gênesis. Estão com sono já, gente? Senão a gente canta alguma coisa. Podemos? Vamos lá. O pessoal do canto está aí? Vai preparando um canto aqui, que depois que eu fizer essa parte a gente canta e depois retoma. Tá bom. Não tem Jesus na cruz, mas tem uma cruz aqui. O que acontece no alto da cruz? Foi numa árvore que homem e mulher quiseram ser como Deus. Certo? E aí Deus quis ser como nós. No ventre de Maria, celebramos isso no Natal, Deus quis ser igual a nós. Em tudo. Enquanto o ser humano buscou ser mais, Deus buscou ser menos. Deus buscou ser menos. E quando Jesus morre na cruz, por que ele esmaga? É ele que esmaga a cabeça da serpente? Por que ele esmaga a cabeça da serpente no alto da cruz? Ah, lá vem uma maiorzinha. Está aumentando a cruz aqui. Isso. Vou ficar com as duas aqui. O que acontece? É numa árvore, não é? Não é num lenho? Não tem um fruto pendurado nela? Quem é o fruto? Jesus. Quando nós olhamos para Deus pregado na cruz, agora nós podemos querer ser como Deus. Não tem mais problema. Não tem mais problema. Eu posso comer do fruto da árvore do jardim. Não há mais mal em querer ser como Deus, porque agora se eu quero ser como Deus é desse jeito aqui. Quem quer ser como Deus tem que ser igual a Ele. Morrer na cruz, dar a vida, sujeitar-se, lavar os pés, fazer-se nada. Não tem mais problema. E é por isso que na cruz nós somos adotados como filhos e nos tornamos divinos. E aquilo que era pecado para nós, que era causa de desgraça querer ser como Deus, agora é causa de salvação e de redenção. Está destruído, o demônio já está destruído no alto da cruz. Ele não tem mais força. Porque o que ele quer fazer conosco, quer nos fazer semelhantes a Deus, agora nós podemos ser. Olhamos para nosso Deus assim. Este é nosso. Por isso tem que ter cruz mesmo. Tem que botar cruz em tudo que é lugar. Temos que olhar para o crucificado, porque olhar para o crucificado cura. É cura para nós. É salvação para nós. Olhamos para o crucificado como salvação mesmo, como o Salvador. É o maior de todos os milagres de Jesus, sem ter feito nada miraculoso. No alto da cruz, Ele de fato nos liberta.
de fato nos salva. Se quer ser como Deus, agora seja como Deus. Seja como Deus. São Paulo nos diz, nesta leitura, que dentro do matrimônio eu posso agora ser como Deus. Posso ser como Deus. Lavando os pés do esposo, da esposa, morrendo pelo esposo, pela esposa, sujeitando-me, fazendo-me nada, fazendo-me menos, amando de fato como Ele nos amou. Esta é a redenção. O matrimônio vai para frente, o casamento vai para frente, quando o homem é capaz de dar a vida pela mulher, quando a mulher é capaz de dar a vida pelo homem. Muito matrimônio não vai para frente, porque se casam pensando em ser felizes, e não em fazer felizes. Pensando em ser o centro, e não fazer do outro o centro. Eu digo isso muito nos matrimônios, né? Cada vez que você olhar para o seu esposo, sua esposa, e ela estiver sorrindo, ele estiver sorrindo, porque você a fez feliz, seja feliz. Seja feliz. Aí está a sua felicidade. Você foi capaz de fazer uma mulher feliz. Você foi capaz de fazer um homem feliz. Aí está a felicidade. E não em usar o outro, abusar do outro, porque pode-se estar dentro do matrimônio, numa relação sexual dentro do matrimônio, e ser pecaminosa. Porque é o uso do corpo do outro, e não uma relação verdadeira. Não uma relação verdadeira. Pode-se, inclusive dentro do matrimônio. Compreendido isso, gente, o que é a redenção, o que a redenção nos faz, e o sentido da sexualidade. Veja, obrigado pelas cruzes. Vou deixar aqui. Na relação sexual, o prazer acontece junto com o prazer do outro, certo? Eu não tenho experiência nisso e prática, graças a Deus, mas de conversa com casais e tudo mais, de pessoas, né? O verdadeiro prazer está porque o outro sente prazer. Se a mulher é uma geladeira, o homem não sente prazer. Se o homem é uma máquina, a mulher não sente prazer. O prazer está no prazer oferecido ao outro. No prazer oferecido ao outro. A relação sexual, ela é santa quando a alegria e a felicidade, inclusive o prazer do outro, é satisfeito. Homens, por favor, 2 minutinhos não dá. É sério, quem é casado, né, precisa buscar satisfazer a sua esposa. E isto é belo, não é ruim, não é feio. Aprender a fazer a relação sexual que satisfaça a sua mulher. Que satisfaça a mulher. Mulheres, você precisa, o homem precisa sentir que você o deseja, o quer. Senão não vai para frente esse tipo de relação. Ela não é santa. Ela é uma coisa. Uma coisa. Então precisamos mesmo. A libido é importante. A preparação é importante. A sedução é importante. A conquista. Depois de casado, muitas vezes se descuida. Ah, sou dono. Mal dos casamentos. Achar que é dono. Que já conquistou, então não precisa mais se cuidar. Não precisa mais arrumar o cabelo. O homem não corta mais a unha. Um chulé desgraçado. Né? Não dá, ninguém é dono de ninguém. E a conquista é dia a dia. Porque no casamento, pensar que é dono, a querer apertar na mão, é igual apertar pão molhado. Escapa pelos dedos. Escapa pelos dedos. A conquista tem que ser a cada dia. E ninguém é dono de ninguém. São 2 liberdades que se encontram. 2 liberdades que se encontram. Aqui, precisa dizer algo também para as nossas pregações. Deus preparou alguém especial para você? Não. Desculpa acabar com isso. Mas não preparou, não. Não preparou alguém especial. Você tem que buscar a pessoa especial. Você tem que encontrar a pessoa especial. Porque se Deus tivesse preparado a pessoa especial para você, não eram 2 liberdades que se encontravam. E na igreja há algo essencial no matrimônio. Que ele seja plenamente livre. Que nada seja por coação. Porque se for por coação é um matrimônio inválido, nulo. Portanto, se Deus tivesse dito, é com esse, você é obrigado com esse. Não seria a sua liberdade de escolher alguém, de encontrar alguém e de se unir a esta pessoa. São 2 liberdades que se encontram. E as liberdades precisam se encontrar durante toda a sua vida. E se sentir livres para estarem um com o outro até o fim da vida. Dizendo o seu sim a cada dia na plena liberdade. Ficou claro isso para vocês? Eu acabei com a fé de vocês? Não. Acabei com a fé de alguns, né? Já abro para pergunta aqui, né? Cuidado com esse discurso
de que Deus preparou alguém. Você precisa encontrar alguém. Se não fica lá, não tem uma chargezinha, né, esperando o homem perfeito. A mulher está lá, secou, né? Está uma caveira lá, né? Não espere. Busque. Converse com os meninos, meninas. Busque encontrar alguém, não fique esperando. É preciso ir ao encontro. Pode falar. Opa. Não, aí não está errado. Pedir um parceiro, pedir para encontrar a pessoa ideal, isso não é errado. Porque Deus vai clarear o seu discernimento para você encontrar, entendeu? Que Deus clareie o seu discernimento e o da outra pessoa. Aí não é errado pedir para Deus ajudar, dar o discernimento, apresentar, abrir os seus olhos, Ele está do teu lado, né? Quem vai ser mais compatível. Deus não vai te obrigar, mas Ele pode te dar uma dica de quem é mais compatível a você. Olha para o lado, né? Mas Ele não te obriga. Pode ser que não dá certo com essa pessoa. E aí a outra que você vai encontrar, daí, porque Deus tinha apontado aquela outra não é verdade? Não. Deus refaz o caminho. Deus não nos impõe um destino. Preste atenção nisso. Deus não impõe destino. Não impõe destino. Nunca, nem para mim que sou padre. E se lá atrás acontecesse, lá um ano antes de me ordenar padre, aparece alguém e eu me encanto. Deus tinha me chamado, me encantei com esta pessoa. Talvez não seja tão feliz como sou como padre, mas Deus teria refeito a minha história. Deus é capaz de refazer a história. E porque pecamos e nos levantamos, nós sabemos disso. Deus é capaz de refazer a história, nos erros e nos acertos. Então, Deus não impõe destino. Certo? Gravem isso na cabeça. Deus dá luz, é por aqui, como as profecias. Se não vos converterdes, então vai ser desgraça. Mas se vos converterdes, tem 2 caminhos. Decidam. Deus é sempre assim. Nunca impõe. E se vai pela desgraça, como tantas vezes o povo de Israel foi, Deus refaz, e refaz, e de novo refaz. E não se cansa de refazer a nossa vida e de refazer a nossa história.